Havendo um número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão comemorativa, em homenagem à Semana Mundial do Meio Ambiente. Data que se comemora hoje, dia 5 de junho, por proposição do seu senhor vereador Marcos José de Abreu Marquito e deste presidente. Solicito aos senhores vereadores Bruno Souza e vereador Herado Manuel Gonçalves para que recebam em nosso plenário e assim tome seu lugar à mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor Jean Marques Loureiro, prefeito municipal de Florianópolis. Professor Dr. Daniel José da Silva. Registramos a presença das seguintes autoridades. Senhor Mário Davi Barbosa, superintendente da Floran. Secretário do Meio Ambiente, Planejamento e Desenvolvimento Urbano, senhor Nelson Gomes Matos Júnior. Senhor Carlos Alberto Martins, presidente da CONCAP. Senhor Rodrigo Sabatini, presidente do Instituto Lixo Zero Brasil. Senhor Felipe Melo, secretário da Casa Civil. Senhora Francisca Dalci, coordenadora de Proteção da Saúde, representando neste ato, Dr. Carlos Alberto Justus da Silva, secretário municipal da Saúde. Senhor Francisco Alexandro Pauel Vander Caster, auditor fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura. Convido a todos para acompanharmos em forma e posição de respeito à execução do hino nacional brasileiro. Convido o senhor vereador Marcos José de Abreu Marquito para fazer uso da palavra. Boa tarde a todas e a todos. Quero aqui inicialmente cumprimentar
a toda a sociedade que acompanha, representada pelas pessoas que acompanham aqui das galerias, das entidades comunitárias, alguns também servidores públicos municipais e pessoas que estão engajadas com a temática ambiental dessa cidade. Ao público que nos assiste, quero também cumprimentar o senhor vereador Guilherme Pereira, presidente da Câmara Municipal, que preside a mesa, o excelentíssimo senhor Jean Marques Loureiro, prefeito da cidade, professor Daniel José da Silva, por ter acatado o nosso pedido e por proferir a palestra que nós vamos todos ouvir aqui, o senhor vereador Claudinei Marques, primeiro secretário, o senhor vereador Ednou Manuel da Rosa Dinho, segundo secretário. Quero aqui deixar algumas palavras referente a esse dia especial para toda a humanidade, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vou ler um texto que foi produzido pela nossa equipe, né? E já aqui estender o meu agradecimento a toda a equipe do mandato, que vem se dedicando muito às questões da justiça social e da ecologia. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1972, durante a Conferência de Estocolmo. Os temas para estas data são escolhidos anualmente. Em 2017, o tema indicado pelo Canadá, país anfitrião e centro das celebrações ao redor do planeta, é Conectando as Pessoas à Natureza. Esse tema nos convida a refletir como somos parte integrantes da natureza e como intimamente dependemos dela. Reflexões acerca das ações antrópicas em sistemas naturais relacionados à degradação ambiental, sobretudo pela perspectiva reducionista e exploratória do modelo de desenvolvimento vigente, onde os ecossistemas e recursos naturais são vistos como mercadoria e não como suporte a todas as formas de vida, corroboram para aprimorar e expandir as visões de mundo. Alinhados ao tema mundial e comprometidos com os princípios de ecologia e justiça social, nos propomos a trabalhar o lema Agroecologia conectando pessoas para o bem viver e o bem comum, bem como expandir o período das ações do mandato para as ações realizadas com a questão ambiental. Também aprofundamos a discussão sobre a questão do meio ambiente, explorando ela para a temática do ambiente inteiro, o ambiente como um todo. É importante para a nossa cidade, especialmente Florianópolis, onde nós temos hoje mais de 40% do território em áreas protegidas, unidades de conservações, APPs, e isso tem que estar intimamente expresso agora na tramitação do plano diretor que vai vir para essa casa e que essas ações devem ser prioritárias e a ecologia e a proteção ambiental ela deve estar no centro do modelo de desenvolvimento. Também a gente espera, enquanto parlamentar, enquanto casa legislativa, uma ação contundente e uma ação direta na questão de orçamentária e financeira para que as ações, tanto da sociedade quanto de algumas secretarias, elas sejam efetivadas a partir do financiamento do recurso público como centro de desenvolvimento para essa cidade. Queria aqui também registrar que temos uma cidade repleta e que atrai muita gente, não só como turista, mas gente para habitar essa cidade, por causa das suas belezas naturais, por causa dos seus recursos naturais. Vivemos numa cidade de características singulares, né? Uma realidade insular, onde ela é composta por um ecossistema complexo de dunas, restingas, mangues, cachoeiras, lagoas, rios, encostas, áreas montanhosas, e essa complexidade ela é fundamental para a manutenção da vida neste ambiente. Então temos sim características onde a capacidade de suporte para essa cidade de abastecimento de energia, de água, de alimentos, onde também temos limitações com os nossos excrementos, né, através do esgotamento sanitário, das drenagens e dos resíduos sólidos. Essas questões, essa vulnerabilidade que a cidade tem, elas têm que estar hoje muito no nosso centro, tanto da ação parlamentar quanto da ação do Executivo. Por isso, celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, celebrar o Dia do Ambiente através
das diretrizes das Nações Unidas é sim pensar a nossa cidade, e nós temos características suficientes para ser um centro de um modelo de uma cidade para o mundo, baseada no desenvolvimento sustentável, tendo a ecologia e a justiça social como centro para esse modelo de desenvolvimento. Agora, enquanto o modelo for apenas econômico, nós estamos a cada dia depreciando e depredando esses bens naturais, esse conhecimento tradicional, essa cultura que nós temos nessa cidade. Portanto, eu peço aqui a atenção de todos os vereadores e a vereadora, especialmente para que colocamos a questão do bem viver, do bem comum, e a questão da natureza e do ambiente como centrais para o modelo de desenvolvimento dessa cidade. Quero agradecer novamente a presença dos representantes que aqui estão nas galerias e também ao público que nos assiste, né? Saudar algumas pessoas como a Cíntia da Revolução dos Baldinhos, que está lá assistindo e que é um projeto referência na gestão de resíduos comunitária dessa cidade, e tantas outras pessoas que acompanham ali, né? Então, deixo aqui o meu pedido, né, para tanto o Executivo quanto o Legislativo coloquem o tema da ecologia como centrais para o modelo de desenvolvimento da cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Marquito, por falar em nome dos vereadores. Convido a fazer uso da palavra o professor Dr. Daniel José da Silva. Professor Daniel José da Silva é engenheiro civil, especialista em hidrologia, mestre em sociologia e doutor em engenharia de produção. Ministrou aulas na Universidade Federal de Santa Catarina para graduação e pós-graduação de engenharia sanitária e ambiental. Ok. Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da mesa e, nesse ato, cumprimentar os demais legisladores da nossa cidade, alguns deles bastante conhecidos do nosso bairro. Gostaria de cumprimentar o prefeito da nossa cidade, que é um amigo da minha família e ao qual acompanhamos há bastante tempo sua trajetória, e dizer a vocês que esses 45 anos da ideia de ambiente, eu me dei conta que eu também envelheci, porque quando tocava o hino, no meu tempo, a gente tinha que olhar para a bandeira, e aqui mudou o ritual. A gente olha para o público, e eu me senti velho nesse momento. Mas, enfim, nunca é tarde para aprender. Queria agradecer muito o convite do Marquito e do seu mandato, e dizer a ele e a vocês que é uma satisfação poder dirigir a palavra à Casa Legislativa da minha cidade. Nesses 45 anos da ideia de ambiente, nós fomos acompanhando e aprendendo algumas palavras que foram sendo construídas e colocadas à disposição da humanidade. E eu acho que essa própria relação entre ambiente e natureza é uma palavra grande, mas que foi colocada em algumas datas, e eu queria resgatar aqui esses momentos. O primeiro momento bastante marcante dessa relação foi exatamente esse dia 5 de junho, só que do ano de 1972, e numa cidade chamada Estocolmo, que é a capital da Suécia. Nesse mês de junho, a Suécia se motiva para receber essa que foi a primeira conferência das Nações Unidas sobre o tema, 1972. Alimentou essa conferência um livro que eu trouxe para mostrar para vocês, um livro histórico elaborado por uma embaixatriz inglesa, Barbara Ward, e cujo título do livro é Uma Terra Somente. Esse livro, de 1972, ele foi construído já de uma forma muito pioneira, porque contou com a participação de mais de 150 especialistas do mundo inteiro, e ele apresenta 3 grandes estratégias que foram levadas para essa primeira conferência. Primeiro, uma estratégia de produção de conhecimento sobre a natureza,
e sobre os impactos da humanidade sobre a natureza. Isso lá em 1972. Segundo, uma estratégia de aproximação dos mercados às lógicas, ainda não se falava muito em ecologia, às lógicas da natureza. Olha isso. E terceiro, uma estratégia para que as nações, na época tiveram 118 nações que assinaram o documento, uma estratégia para que as nações desenvolvessem um sentimento de lealdade entre as pessoas e a natureza. E isso lá em 1972 é muito promissor, na época foi muito promissor. 20 anos depois, as Nações Unidas decidem reunir-se pela segunda vez, agora na cidade do Rio de Janeiro, que numa conferência que ficou conhecida como a Rio 92. Paralelo à Rio 92, aconteceu no Aterro do Flamengo uma organização impressionante, inédita no mundo, que foi a reunião das organizações sociais. Aconteceu no Rio de Janeiro um encontro de mais de 1.300 organizações do mundo inteiro e mais de 30 mil cidadãos. Esse encontro do Rio de Janeiro de 92 produziu documentos fortíssimos. O documento principal que deu origem a essa conferência foi um documento chamado Nosso Futuro Comum, e que foi liderado pela primeira-ministra da Noruega. Esse documento, ele traz o conceito de desenvolvimento sustentável, coisa que nós não tínhamos até 1987. Essa ideia de que a gente tem que se desenvolver e usar a natureza, considerando as gerações futuras, essa ideia de geração futura não havia no mundo em 1972. Então foi algo marcante. 20 anos depois, nós tivemos uma terceira, e até agora a última conferência, que novamente foi sediada no Rio de Janeiro. Essa conferência de 2012 foi conhecida e é chamada como Rio mais 20, porque é a Rio de 92 mais 20. Essa conferência, eu estou ali na minha mesa com uma cópia do documento oficial, que é chamado O Futuro que Queremos. E uma cópia do Comitê Catarinense da Rio mais 20, que foi o comitê que fez a tradução do documento em inglês e em francês para o português. E foi reconhecido pelas Nações Unidas, e hoje o Brasil e as Nações Unidas usam esse trabalho realizado aqui em Santa Catarina. Esse documento inova algumas coisas e principalmente tenta afirmar a ideia de que a economia precisa se aproximar das lógicas da natureza e da consciência dos impactos que a humanidade provoca na natureza, que está lá no documento de 72. Então, mais uma vez, fica clara essa ideia de que as coisas estão todas ligadas e que nós não podemos mais deixar de atender essa necessidade imperiosa de aproximação com a natureza. Dois conceitos surgem dessa última conferência da Rio mais 20. E eu queria apresentá-los rapidamente, para marcar a sessão. O primeiro, senhores vereadores, é a ideia de bem comum. A Conferência do Rio mais 20 apresenta com clareza a ideia de que a humanidade, as nações, precisam se aproximar da cultura do bem comum. O que é o bem comum? O bem comum é o ar, é a água, é a cidade. Ou seja, os bens comuns são aqueles bens que todos nós usufruímos sem impedir que os outros também usufruam. Então, é um senso comum. O bem comum é um conceito que está associado à ideia de bom senso, certo? E que nós estamos nesses últimos 20 anos num desenvolvimento que não favorece a ideia dessa cultura do bem comum. Pelo contrário, nós estamos privatizando todos os nossos espaços. O próprio Estado ficou
digamos, como um grande gestor das privatizações. Hoje o que o Estado faz é gestionar a privatização dos bens. O bem comum que mais está sendo privatizado e que é aquele que é mais sensível e mais sutil, e por isso às vezes difícil de compreender, é o futuro. O futuro como bem comum é algo que nos permite compreender o nosso desígnio de humanidade. E é isso que nós precisamos pensar. Se nós vamos, a nossa geração, mais a geração dos mais jovens, estar de acordo com essa privatização do futuro. Então, o segundo conceito que a Rio +20 nos deixa é o conceito de economia civil. O que é a economia civil? A economia civil é também algo maravilhoso no sentido do seu poder de agregação. É mostrar que existe uma outra economia além da economia privada. E que a economia privada é útil e é boa, desde que fique atenta às questões que dizem respeito ao privado. Quando nós pegamos a economia privada e colocamos como modus operandi de bens comuns, o resultado mundial dessa experiência é o fracasso. Nós temos livros, pesquisas que tentam mostrar com clareza isso. E uma das grandes referências que a gente tem é uma pessoa que ganhou o Prêmio Nobel da Economia exatamente por mostrar isso, que é a professora Elinor Ostrom. Então, a economia civil é uma economia que não exclui a economia privada, pelo contrário, não exclui a economia ou a orientação da economia que o Estado faz, que seria a economia pública, mas ela abre um caminho para que as pessoas se organizem de forma mais recíproca e de forma mais subsidiária. Aqui tem uma questão importante sobre o conceito de subsidiariedade. O futuro, que está lá no futuro, só existe se nós o subsidiarmos no presente. Professor, acabou meu tempo. Mais 5 minutos, pode ser? Não, eu posso acabar em seguida. Não, mais 5. Não, eu não vim aqui para... Tudo bem, mas pode Então, concluir. nós temos esse conceito de economia civil, que tem na reciprocidade o resgate das relações humanas, tem na subsidiariedade a garantia de que nós vamos poder trazer o futuro para o presente, através da imaginação e da definição de futuridades sustentáveis. Se nós não definirmos um desenho de cidade sustentável, esse desenho não será construído. E para isso tu precisa subsidiar a educação, a invenção, a cidadania participativa, as universidades. Nós precisamos ter uma universidade da cidade, prefeito. Uma universidade que pense a cidade de forma sustentável, porque a UFSC pensa o Estado inteiro, e, enfim, nós precisamos de uma universidade, para isso precisa subsidiar. Então, essa questão do subsídio só encontra sentido se nós tivermos uma visão de economia civil. Se não tiver, claro que do ponto de vista privado, nós vamos criar uma universidade privada. E, finalmente, a última palavra que faz parte dessa economia civil é a sua relação com a felicidade pública. Um homem pode ficar rico sozinho, mas jamais será feliz sozinho. Então, essa é uma premissa da economia civil. Nós precisamos entender que a felicidade não depende da quantidade de dinheiro e de bens materiais que uma pessoa acumula. Quem pensa isso precisa urgentemente buscar os seus amigos para conversar. Então, a ideia de economia civil, ela se amplia ao mesmo tempo que encontra o seu foco na ideia de que esta casa, o poder executivo aqui representado pelo prefeito e os cidadãos, precisam focar na felicidade pública. Eu pergunto, qual é o conceito de felicidade da economia privada, dessa economia que privatiza os sonhos e tudo? Então, essa é a ideia de relação entre humanidade e natureza que o Dia Mundial do Ambiente construiu ao longo desses 45 anos e que eu dou o meu testemunho como cientista que pratiquei e trabalhei esses anos todos. Em nome da minha universidade, mas em nome também da minha comunidade e do meu bairro, o bairro do Campeche. Muito obrigado.
Convido o excelentíssimo senhor Jean Marcos Loureiro, prefeito municipal de Florianópolis, para fazer uso da palavra. Quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, vereador Guilherme Pereira, e, em seu nome, saudar todos os nossos vereadores do município de Florianópolis, agradecer inicialmente essa Casa Legislativa por permitir que essa sessão solene comemorativa ao Dia Municipal do Meio Ambiente possa fazer parte da programação estabelecida pela Prefeitura de Florianópolis, uma programação de quase 10 dias, que comemora a Semana do Meio Ambiente, com quase uma centena de atividades, e mesmo diante da informalidade que o tema nos traz e nos permite ter, né, em algum momento tínhamos que ter um ato solene realizado por essa Casa Legislativa, com a possibilidade de aprender um pouco mais nas palavras do professor Daniel José da Silva, que traz um pouco do histórico nos debates internacionais sobre proteção ambiental, de uma cultura que até a década de 70 ainda não existia na nossa sociedade, e que mesmo com todos os avanços da nossa humanidade, ainda encontramos persistências e resistências em muitos países que comandam o nosso planeta. E mais recentemente ainda estávamos em discussão na mídia nacional o reconhecimento ou não de determinados acordos internacionais de proteção ambiental, que passam muitas vezes a ser ignorados, de maneira especial pelos Estados Unidos da América, né, não concordando com a sua discussão. Mas, obviamente, trazendo para essa realidade ao município de Florianópolis, nós queremos aqui cumprimentar a todos, e de maneira especial aqueles que participaram há algum tempo, alguns momentos atrás, lá no nosso gabinete, do lançamento da política de agricultura, lançamento da política de agricultura urbana do município de Florianópolis. Grande parte das entidades que aqui estão, lá também estiveram. E lá nós pudemos realizar uma avaliação não apenas dessa ação prática de definir um marco pelo instrumento jurídico do início das ações integradas da Prefeitura de Florianópolis, sociedade civil, em atuação nessa área, mas de uma avaliação do conceito de meio ambiente e o que desejamos na condição de representantes do poder público para essa sociedade. O conceito de meio ambiente, evidentemente, vem evoluindo com o tempo e permitindo que ele possa ter uma interpretação extensiva, onde, de certa forma, o homem, o Homo sapiens, ele passa a ser inserido em todo esse processo. Numa discussão em que ele só sobrevive com a proteção ambiental e que ele faz parte dessa estrutura ambiental. Para isso, a discussão ela acontece de maneira integrada de quais são as nossas ações de preservação ambiental e qual o modelo de desenvolvimento sustentável que desejamos para o município de Florianópolis, para o nosso estado e para o nosso país. Nós que temos, em alguns momentos, os conflitos entre ambientalistas e alguns setores da economia, né, estamos cada vez mais amadurecendo para o entendimento de que é necessário buscar um equilíbrio nessa balança. Onde esse equilíbrio da balança, que em determinados momentos a proteção ambiental não existiu, e a economia apenas é que tinha força e sustentava, a sociedade veio ao debate e, obviamente, quando chegamos no limite e começamos a sentir os efeitos do clima, da urbanização, da devastação das nossas cidades, obviamente que se cria um movimento, até em alguns momentos extremos, mas necessário, para se buscar a necessidade desse equilíbrio. A sociedade, ela amadurece com essa característica, né? E hoje nós trabalhamos, obviamente, para ter um modelo de cidade que possa ter um desenvolvimento sustentável.
que permita o crescimento econômico, levando em consideração a preservação ambiental. Óbvio que isso é muito difícil, porque, de acordo com a interpretação de cada um, para ele vai existir desenvolvimento econômico ou preservação ambiental, ou até mesmo desenvolvimento sustentável, que é o que nós desejamos. Mas, obviamente, que cabe a reflexão de políticas públicas permanentes e ações voltadas ao tema que nos garantam um bem-estar e, obviamente, uma tranquilidade do futuro da nossa sociedade. Por isso, quero aqui, senhor presidente, já concluindo, agradecendo Vossa Excelência que estendeu um pouco mais o tempo disponível para a minha manifestação, apenas agradecer à equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a Superintendência da Floran, a direção da CONCAP e, obviamente, todos os servidores da Prefeitura, dessa Secretaria e funcionários, a Secretaria Municipal da Saúde e da Educação, que, de maneira integrada, vão permitindo ter, em conjunto com a população, algumas conquistas que muitas vezes não dependem apenas do recurso público, mas da vontade política de serem construídas. E esse vai ser o nosso papel daqui para frente, ter uma visão diferente, uma visão aberta, uma visão democrática da política ambiental no município de Florianópolis. Por isso, agradeço a todos os integrantes do colegiado que, junto comigo, participam dessa sessão. Convido a todos para acompanharem a programação que está disponível no site da Prefeitura, relativa à Semana Municipal do Meio Ambiente, a comemoração dessa Semana do Meio Ambiente, numa oportunidade de podermos buscar cada vez mais aperfeiçoar as ações da Prefeitura, sempre tendo nessa Casa Legislativa um eco da sociedade que nos traz demanda e nos permite ter resultados melhores na nossa sociedade. Quero cumprimentar o vereador Marquito pelas palavras que traz à tribuna de hoje e, obviamente, pela bandeira de muitos parlamentares aqui, que todos nós defendemos a questão ambiental, mas alguns, de maneira particular, têm isso como uma bandeira política mais intensa, que permite a essa casa, na sua pluralidade de características, ter o tema preservação ambiental como um dos temas marcantes e que avança mais no Legislativo Municipal. Por tudo isso, senhor presidente, quero agradecer a oportunidade, colocar mais uma vez a Prefeitura à disposição, tendo a certeza de que Câmara Municipal, Prefeitura, sociedade civil, trabalhando juntos, com certeza vamos ter resultados melhores para o meio ambiente. e bio, conhecimento que Neste dia que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, governos, municípios, escolas e a comunidade têm
se irmanado para debates e comemorações, fazendo uma agenda especial para comemorar a Semana do Meio Ambiente. É muito importante que Poder Legislativo, Executivo, comunidades acadêmicas e sociedade em geral participe desse momento de reflexão. A participação de todos é fundamental nesta cruzada. Convido a todos para acompanharmos a execução do hino oficial de Florianópolis, Rancho de Amoreira. Só uma questão de ordem, senhor presidente, antes do hino, por gentileza. Gostaria de aproveitar a presença do prefeito, superintendente da Floran e demais membros aqui da nossa prefeitura para que se atentem a uma questão muito importante da nossa cidade, que é a ausência do plano de manejo das unidades de conservação desse município. Hoje temos apenas um plano de manejo, senhor prefeito, que é o do Parque do Morro da Cruz, do maciço do Morro da Cruz. E temos tantas outras belas e importantes unidades de conservação, que inclusive estão sendo adequadas ao SNUC nesse momento aqui na Câmara Municipal, e até o final do ano devem aí quase todas elas estarem adequadas ao SNUC, que Vossa Excelência, com a ajuda do superintendente da Floran, possa de fato proceder o plano de manejo, por ser uma ação de baixo custo e que possa, assim, trazer para o nosso município investimentos e a necessidade principal da interação entre homem e natureza como uma forma vital da manutenção da própria unidade de conservação, que hoje muitos ainda olham como apenas um pedaço de mata preservada. Nós temos que possibilitar ali desenvolver o ecoturismo, desenvolver atividades que aproximem o homem da natureza. Então deixo aqui o meu registro nesse dia, que com certeza vai ser uma das maiores contribuições para o Dia do Meio Ambiente, que é a questão dos planos de manejo da nossa unidade. Muito obrigado, senhor presidente, por ter quebrado o protocolo. O prefeito vai fazer uso da palavra no final, o vereador Lino também quer fazer uma senhor. Pode falar. Bem, eu quero inicialmente cumprimentar a mesa, em destaque ao nosso prefeito, Jean Loureiro, e ao nosso professor Daniel, grande guerreiro ambientalista, que contribuiu muito para as conferências mundiais, principalmente a última no Rio, as duas, e uma bela fala e palestra. Também parabenizar o nosso vereador Marquito, que tem batido muito na questão do meio ambiente como elemento estruturante do plano diretor. Ele está com essa tese, eu o acompanho também, com a agricultura urbana, enfim. E quero aqui também parabenizar a prefeitura, mas principalmente os técnicos também, que estão junto com parceria com a universidade, o Parque do Córrego Grande, a Floran, enfim, que são mais ou menos 60 atividades, mais ou menos que eu somei aqui, que eu acho que é um belo esforço, senhor prefeito, que é importante que os técnicos, principalmente da Floran, tenham empreendido enorme trabalho nessa direção. Eu queria também só destacar, senhor prefeito, que pudesse está continuando, o trabalho da gestão anterior do prefeito sobre a unidade de conservação, que agora realmente estão, e aqui na casa, ajudando com uma parceria da casa, finalmente está conseguindo tramitar rapidamente as matérias de unidade de conservação, e com o vereador Pedrão muito bem, falta depois a questão do plano de manejo. Mas a unidade conservatória estão sendo bastante céleres aqui na casa, a partir das consultas públicas, da Floran, e a casa ajudando nisso. Mas eu acho que é importante, senhor prefeito, tem outros pontos que é importante para não ser só na semana do meio ambiente, que é a urgência do plano de resíduos sólidos, que é importante que toque, o plano de drenagem, que é o primo pobre disso, que não tem um plano de drenagem. Nós temos um problema sério com a intempérie, não tem ainda um plano de drenagem, professor Daniel. E outros pontos também, que, principalmente, eu acho que aparelhar melhor a Floran. Que a Floran ela é um grande órgão central e, na reforma administrativa, ela ficou meio aí chamusqueada. E o IPUF, no órgão de planejamento urbano, que aí tem que ser fortalecido junto com outros órgãos efetivas nessa direção de tornar o ambiente. E, enfim, o desenvolvimento sustentável é uma realidade concreta. Então, essas ações eu gostaria que pudesse o senhor prefeito continuar e fortalecer esses órgãos de planejamento, Floran e Cefam, e o IPUF também, para viabilizar o meio ambiente e a questão da memória e patrimônio histórico. Ok. Vereadora Frânio, finalizar, por favor. Bem, eu queria dar uma boa tarde a todos e parabenizar o vereador Marquito pela proposição, também cumprimentar e parabenizar o professor Daniel Silva, o prefeito Jean Loureiro, dizer que a nossa
o nosso município, que é composto pela ilha de Santa Catarina e a sua parte continental, durante muitos anos ficou esquecido em termos de políticas públicas efetivas e voltadas para a questão ambiental. E lá nós tínhamos, na antiga SUSP, do ponto de vista da gestão, um pequeno departamento franzino, precarizado, que a ele era responsabilizada a questão ambiental. Foi a partir da administração da Frente Popular, administração popular, que, inclusive com a ajuda do professor Daniel Silva, nós criamos e constituímos um instrumento que é a nossa Floran. E que também, vamos dizer assim, por mais importante, por mais desenvolvida que ela conseguiu chegar, ainda ela merece de mais carinho, de mais atenção, de mais apoio, de mais estrutura. E como disse o vereador Lino, nós estamos aqui discutindo, ainda hoje conversava com o vereador Renato sobre o Parque das Dunas da Lagoa, também a recategorização enquanto unidade de conservação da própria Lagoa do Peri, e também um debate que nós viemos fazendo com a necessidade de definir como unidade de conservação, refúgio da vida silvestre, do Morro do Lampião, no Campeche, que é um projeto, prefeito, que está na Floran. Certamente Vossa Excelência não teve ainda a oportunidade de conhecer, mas eu pediria que Vossa Excelência desse uma atenção a essa iniciativa, que é uma categoria de unidade de conservação que convive com a própria propriedade privada da terra, portanto não exige desapropriações e tal, como é o caso de uma categoria parque. Então eu penso que... Mais 30 segundos para a conclusão. Obrigado. Eu penso que o nosso município tem muito que avançar, e eu acho que isso significa um grau de elevada conscientização da própria municipalidade, do próprio cidadão de Florianópolis, que vem exigindo cada vez mais a preservação do seu patrimônio ambiental, porque é a defesa da própria vida. Então, aqui vai a minha mensagem, dizer que nós estamos associados a todo esse esforço. Ok, vereador. Vereador Dalmo. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos convidados, eu acho que esta casa, nós na função de presidente da Comissão do Meio Ambiente, nós temos também que deixar claro, e também conhecimento da sociedade, que esta casa tem participado muito e tem colaborado muito com relação ao meio ambiente. Na sessão seguinte, eu vou fazer um histórico sobre o papel da comissão nos últimos anos, e graças a algumas entidades, inclusive particulares, mas especialmente do governo do município, como a SMDU, a Floran, a própria CONCAP, vem fazendo um trabalho extraordinário. E quando vejo o vereador Marquito falar que 40% da área está protegida, é graças à fiscalização desses órgãos que ajudam também. Então, ultimamente, nós temos aprovado algumas áreas de conservação, como foi da Lagoa do Leste, Lagoinha do Leste, semana passada, lá dos ingleses, tantas outras participações que, às vezes, essa casa não é lembrado pelo trabalho que faz aqui dentro das comissões. Quantos vereadores que já participaram da Comissão do Meio Ambiente? Hoje nós temos uma comissão formada por 5 vereadores, este vereador, o vereador Marquito, o vereador Claudinei, o vereador Dinho, o vereador Maico. Nós temos tendo assim aquela preocupação de fazer comissões para analisar exatamente, formar comissão específica, para, às vezes, a forma das pessoas querer fazer uma área de preservação ou conservação entra na área privada, e nós tivemos essa preocupação muito grande, tem dado resultado. Mas quero aqui parabenizar, presidente, especialmente as 3 entidades vinculadas ao Executivo, que é a CONCAP, a SMDU e o Floran, que tem um trabalho extraordinário. Se não fosse a fiscalização deles, com certeza o nosso trabalho seria bem maior para procurar manter essa área de preservação. Mas vou fazer um comentário depois na sessão ordinária, mas não podia deixar de falar na presença deles, porque... Ok. Vereador Dinho. Cumprimentar o presidente, cumprimentar o prefeito, o professor
aqui presente, todos os presentes e os secretários do município, e pedir, prefeito, para que a Floran leve a sério uma lei aprovada por esta Casa em 2012, que é a Lei 9097 de 2012, minha autoria, que é uma lei que me chamou a atenção, professor, em 72, com uma conferência de Estocolmo, a preocupação com a biodiversidade da nossa fauna e da nossa flora. E, nesse período, começou a crescer um problema que me chamou a atenção, e eu vim para a Câmara de Vereadores com o propósito, vereadores, de fazer uma lei para a supressão dessas 3 espécies que hoje estão colocando em risco toda a biodiversidade da nossa fauna e da nossa flora. Então, eu pediria ao superintendente da Floran que, no dia de hoje, pensasse, através de uma comissão, para que a gente possa conter a invasão do pinus, da casuarina e do eucalipto, que a gente possa fazer alguma medida, sair daqui com compromisso, superintendente da Floran, a gente começar a botar essa lei em prática, porque foi uma lei bastante discutida, uma lei que, se você olhar para os morros, você já não vê mais o nosso verde. Nós não podemos defender um verde que vai acabar com o nosso colorido. Obrigado. Não havendo mais questionamento de vereadores, prefeito, a uso da palavra para a gente poder encerrar aqui. Bom, eu quero agradecer aqui a colaboração de todos os senhores parlamentares com as sugestões apresentadas. Vou tentar brevemente fazer um rápido comentário de todos os itens aqui colocados. Primeiro, da minha defesa pública a favor da contratação do plano de manejo e dos estudos ambientais necessários para a implementação em todos os parques municipais de Florianópolis. Obviamente que para isso há necessidade de um investimento, que muitas vezes não tem previsão orçamentária para a sua execução. Mas a proposta da Câmara vem ao encontro do que desejo há algum tempo, que é permitir que esses parques municipais estejam inseridos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. Só após a inclusão no SNUC, nós vamos poder nos habilitar a apresentar projetos à Câmara Técnica de Compensação Ambiental do Governo do Estado, que tem recursos disponíveis e não consegue gastar, muitas vezes, por falta de projetos a serem apresentados para a realização do plano de manejo e uma série de atividades que podem ser investidas nos parques municipais. Esse recurso é oriundo dos empreendimentos que têm necessidade da realização do EIA-RIMA, onde um percentual de investimento é destinado ao fundo e a Câmara Técnica faz a análise dos projetos para a sua realização. Nós tivemos oportunidades, hoje eu comentava até que, talvez alguns não sabem, mas o vereador Marquito teve a oportunidade, através da CEPAG, de atuar quando eu presidi a Fátima, no camping do Rio Vermelho, onde foi retomada uma área que estava fechada, com um projeto ambientalmente correto, que só foi possível graças a recursos da Câmara Técnica de Compensação Ambiental, que o Estado não tinha orçamento para realizá-lo. E, através da CEPAG, fez um trabalho de retomada que hoje é irreversível, se transformou numa referência ambiental aqui em Florianópolis. Então, a possibilidade da adequação legal das nossas unidades ao SNUC vai permitir a captação de recursos para ter uma definição de toda a atuação. E sem o plano de manejo, a tendência dos espaços é ter um crescimento desordenado e clandestino. A hora que você tem o plano de manejo que define, aqui pode explorar comercialmente, aqui se preserva totalmente, aqui se faz educação ambiental, aqui se pode fazer uma trilha, aqui, vereador Dinho, nós temos uma vegetação invasora que tem que ser retirada para a preservação do parque, porque essa visão de que não pode retirar nenhum tipo de árvore, não, tem que ter um estudo muito bem definido. O vereador Dinho tem razão, da necessidade de nós concluirmos estudos das espécies invasoras, que vêm destruindo a questão ambiental em Florianópolis, e o pinus, obviamente, que é um dos mais marcantes aqui colocados, que é a necessidade de ser retirada. É óbvio que até mesmo fazer essa retirada tem que ter um estudo definido de como ser realizado, mas tem que se iniciar esse processo, sob pena de comprometimento
da própria vegetação. Quero corroborar aqui a necessidade da definição, vereador Lino, dos demais planos que o município ainda não tem. Ele tem um avanço considerável, e mais, muitas vezes, do que apenas criar, é colocar em prática, né, em ação, o plano definido. Alguns, eles são definidos em lei, ou regulamentados em decreto, ou tem normativas em portarias, mas não se coloca em prática. Então, o tempo vai nos permitir avançar consideravelmente nisso, para não vivermos um mundo da legislação e um mundo que muitas vezes é ignorado na prática. Então, o nosso papel é evoluindo nesse sentido. Queria só, obviamente, colocar que o papel da integração do IPUF, SMDU e Floran permitiu algo muito mais atuante e forte, com mais recursos para sua utilização, integrando posicionamentos da prefeitura, onde pode prevalecer um entendimento ambiental sobre todas as áreas, não havendo ilhas de funcionamento e posicionamentos divergentes dentro da própria administração, onde o SMDU tem que levar em consideração a questão ambiental também, né? Tem que levar em análise também a questão do CEFAM e do planejamento urbano. Isso acaba fortalecendo o processo. É óbvio que é um estudo que nós temos um órgão ambiental que foi criado no ano de 1995 e que até hoje ainda não tem uma estrutura completa de licenciamento nível 1, 2 e 3, conforme o CONSEMA prevê habilitação para sua execução. O município muitas vezes perde recurso através das taxas de licenciamento ambiental, que poderia estar estruturando o próprio órgão ambiental na sua realização, mas nós já estabelecemos um termo de cooperação com a Fundação Estadual do Meio Ambiente. A ideia é buscar uma qualificação ainda maior desse licenciamento, alguns deles realizando seja na coordenadoria regional de meio ambiente da Fátima, da Grande Florianópolis, ou até mesmo no nosso órgão, para que a equipe possa ter esse conhecimento, que o nosso papel também não é burocratizar o sistema, é sim conhecer e entender esse sistema da forma do seu financiamento, do seu funcionamento, e o SINFAT, que é o sistema que o governo do Estado já utiliza, que o município vai trabalhar gratuitamente, sendo o primeiro município de Santa Catarina a aderir a isso, que como um modelo para o Estado, de uma maneira de termos um sistema único de controle dos processos e transparência perante toda a sociedade. Então, eu quero aqui corroborar que as colaborações apresentadas pelos vereadores, todas são pertinentes, né? A intenção do governo é trabalhar em conjunto, nós temos um passo longo a ser dado ainda no quesito ambiental, e acho que essa construção ela acaba sendo coletiva. Como o vereador Dalmo falou, tem muitas ações já realizadas por essa casa, eu mesmo já participei da Comissão de Meio Ambiente, a gente sabe dos avanços que foram conquistados, muitas vezes, porque a Câmara está mais próximo da população, dentro dos vários segmentos, vários vereadores, a população, o vereador Marcelo consegue estar próxima, chegar, e isso permite cada vez mais que muitas ações possam ser realizadas. O que nós temos que ter entendimento é que as ações mitigadoras, né, e as compensações, elas têm que ter um retorno, porque todo investimento realizado, por mínimo que seja, ele tem impacto ambiental. E se tem impacto ambiental, isso tem que ser compensado para a nossa sociedade. E, obviamente, que a gente tem características positivas, o vereador Lela conhece bem, como que foi realizado na Lagoa da Chica, né, que permitiu a retomada de um espaço ambiental que vinha sendo degradado, destruído, que após o estudo ambiental e o seu licenciamento, com a parceria da comunidade, foi devolvido uma área de preservação e proteção com todas as características para aquela comunidade. Nós temos só um exemplo, dentre muitos, que podemos trabalhar em conjunto na nossa cidade. Então, senhor presidente, quero agradecer as colocações, obviamente colocar à disposição a prefeitura para atuar em conjunto com todos os órgãos, tá bom? Muito obrigado a todos. Questão de ordem, presidente. Vai encerrar, Marquinhos, por favor. Eu quero aqui parabenizar a sua condução, né, enquanto presidente dessa casa, de ter aberto essa sessão como uma sessão solene, de ter dado importância a essa questão ambiental. Nós aqui, enquanto oposição, temos que ter um ato republicano no sentido de quando a gente diverge ideologicamente ou de postura aqui dentro, a gente faz o contraponto, mas quando também tens uma condução, enquanto presidente da casa, de te parabenizar por essa atividade e agradecer também a importância que o Executivo deu para essa atividade, através da presença
ilustre e pela primeira vez numa sessão nessa casa do prefeito Jean Loureiro, então é importante esse ato, esse momento. Agradecer e deixar aqui, né, a importância que esse tema tem para a nossa cidade. Temos a oportunidade de colocar isso no centro do desenvolvimento, né? Então, convocar aqueles profissionais que foram habilitados e passaram no concurso público da Floran é importante, né? Equipar o Departamento de Educação Ambiental na Floran é importante, né? E resgatar o Departamento de Desenvolvimento Urbano para dentro do IPUF, que são questões centrais hoje para o desenvolvimento dessa atividade na cidade. Quero parabenizar novamente o nosso presidente, né, Guilherme Pereira, e a presença do prefeito Jean Loureiro aqui, nesse ato importante para toda a cidade, através de a gente poder ter a oportunidade de ouvir a palestra do professor Daniel Silva. Obrigado. Ok, vereador, e também parabenizo pela proposição. Agradeço a presença das autoridades aqui nominadas, senhoras e senhores, que prestigiaram esta solenidade em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que abre a programação da cidade de Florianópolis pela causa ambiental. Dou por encerrada a presente sessão comemorativa em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, convocando uma próxima ordinária para daqui a 10 minutos. Muito obrigado.